Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Mais um episódio pra você. É isso agora. Toda semana tem essa chatice. E se não quer ouvir, ouça, por favor. E já vamos de oi, assim, bem personalizado, que eu já falei desde o último episódio. Que agora é assim, agora eu começo a dar oi específico pra pessoa que vai lá no Instagram, enfim, no YouTube, e sinaliza que tá ouvindo o podcast. Então agora esses nomes serão citados, os humilhados serão exaltados nesse podcast. Então um grande oi, um beijo pra Yuri Melo, um grande oi e beijo também para a Natália Domingues, e também um grande oi e beijo para Vitor Sakai, pessoas aqui que também já sinalizam que sempre ouvem o podcast, estão ali por dentro dos assuntos. Faça como eles, ouça mais, maratone, vem comigo, pegue na minha mão, eu te levo, eu te guio. E hoje a gente vai ir para mais um teminha gostoso, que é um tema que, pra mim, nossa gente, juro, tem várias pautas, né, no universo, assim, que se a gente pegasse assim pra levar a sério, a vida seria completamente outra no universo, e uma delas é isso, que são, né, as nossas referências aí na vida. Mas antes de começar um pouquinho sobre o podcast, quero aproveitar para reforçar a você ir lá seguir o Cativeiro Cast, seja no TikTok, seja no YouTube, seja também no Spotify, no Instagram, né? Vai lá, siga, compartilhe, comente. Já falei várias vezes o quanto é muito importante para mim que você sinalize, né, pros algoritmos aí, porque ele não quer saber se você é meu amigo, se você gosta do episódio. Ele quer que você mostre isso, né? Que você engaje no conteúdo, que você comente, que você compartilhe, que você assista até o final, que você salve, enfim. Então, s'il te plaît, peço a vocês que estejam ali no episódio, né, quando eu lanço, não só o episódio, né, mas os conteúdos que passarem na sua timeline, que você vê, que é do Cativeiro Cast, corre lá. E se você ainda não segue, por favor, siga. E se segue só em uma, siga em todas. E se segue em todas, peça pra família pra seguir em várias outras, como a Tuane, né? Comentei da Tuane e agradeci ela em específico no último episódio, onde ela me falou que pediu pra família inteira lá me seguir, só eles lá da cidade dela. Já teve ali umas 60 pessoas seguindo lá no YouTube. Então, por favor, peça pra sua família e amiguinhos para seguir. Não adianta, né, gente? Quando a gente quer ter ali mais projeção no nosso trabalho, é pedindo mesmo, é mendigando mesmo, que a gente vai de grão em grão ali pra construir fazer o nosso barulhinho acontecer. E agora sim, vamos para esse teminha, né, que é sobre as referências que a gente tem na vida, né? Aquilo que nos guia, aquilo que a gente tem como direcional para o que ser, o que também não ser, é um ponto que eu já vou trazer também, aquilo que é pra gente uma bússola. E como esse tema é muito importante e precioso pra gente, e eu não sei agora porque mudei as minhas referências, mas eu lembro que uma época eu ouvia tanto isso. Nossa, eu ouvia tanto essa coisa de você ter que ter uma referência na sua vida, sobre quem são as suas referências. Essa pergunta era muito feita, eu não sei, eu acho que talvez pelo ambiente, assim, corporativo que eu participava, né, da publicidade, as pessoas são muito focadas nisso e tudo é sobre isso. Acho que em outras áreas também, né, como a música, a arte, enfim, todo mundo, acho que todas as áreas, muitas áreas, não só profissionais, mas na vida, a gente sempre é muito estimulado a ter um ponto de referência, né, nem que seja a nossa mãe lá na nossa infância, falando do nosso primo, do nosso vizinho, de seja lá quem que é melhor que a gente, e a gente tem que se inspirar nessa pessoa como guia pra, olha só, seja o que essa pessoa é, faça o que essa pessoa faz, porque ela sim é que tá se dando melhor, então vai por ali. E eu lembro que eu via muito isso, acho que todos nós, né, passamos por essa questão de se comparar, de ouvir muito isso. Então eu queria trazer esse tema para que a gente começasse a refletir um pouquinho mais nisso e o quanto isso pode nos afetar, né, essa escolha das referências e também a importância que se dá nessas referências. E eu quero compartilhar com vocês aqui, como todos os episódios, né, eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu usei para mim, testei comigo, funcionam comigo, e aí vocês testam, né, como a minha amiga sempre fala, Jenny, vocês testam
e veja se também funciona com vocês, sobre o quanto essa questão das referências nos impacta e o quanto a gente deve olhar para elas e que forma a gente deve olhar para elas. Acho que mais importante de tudo é como a gente encara tudo isso, né? E como eu falei, na infância, né, desde que a gente é criancinha, a gente já é muito incentivado a, desde o início, olhar para quem é o aluno, né? O melhor aluno da turma sempre vai ser referenciado pelos professores, sempre vai ser elogiado, dentro de casa, né? O priminho, o vizinho, seja lá quem, os nossos pais sempre vão comentar de alguém que é melhor que a gente também tem que se comportar daquela forma, né? Qual que é o comportamento padrão, qual que é a conduta padrão a ser seguida, né? Como que a gente deve seguir os nossos passos, as nossas escolhas para alcançar aquilo tudo, né? E eu lembro que mesmo assim eu sempre tinha muita dificuldade em achar uma referência, sabe? De olhar para algum lado e falar assim, que legal, me identifico, quero ser essa pessoa também, ou ai, que legal. Claro que quando a gente é muito criancinha pode ser, né? Porque aí a gente não tem muitas bagagens, né, na nossa psique, assim, pra entender o que tudo isso quer dizer, né? Mas depois de um tempo, e principalmente já adulta, né, nessa questão até corporativa, como eu comentei, que os trabalhos nos instigam muito a ter, né? Eu não me identificava, eu olhava em volta e falava, gente, eu não sei lá, profissional da área que, assim, seja um exemplo pra mim, não sei, né? Até na época do teatro, aí não sei, uma atriz, assim, que eu me referencie, sei lá, acho legal algumas, mas não sei referência, sei lá, eu sempre fiquei muito perdida com essa coisa de referência. E desde a infância também eu não sabia muito pra onde ir em relação a olhar alguém que me inspirasse a ser. Mas eu sempre fui muito boa em reconhecer aquilo que eu tinha como inspiração pra não ser e não fazer. É um pouco do meu perfil observador e também um pouquinho da minha personalidade em captar muito rapidamente as coisas ruins, defeitos, né? Um pouquinho ali da gatinha meio negativa, né? Meio pessimista. Eu sempre sou muito boa em olhar coisas assim que eu já falo, nossa, isso aqui não tá legal. E desde a infância, mesmo dentro da minha própria casa, eu lembro de olhar assim e falar, não, né? Tal pessoa tá agindo de tal forma, eu sei até que ela tá levando algum tipo de vantagem sendo assim, só que não tá legal essa conduta, eu já vejo que daqui a pouco vai começar a dar ruim pra ela, então não interessa se agora ela tá achando que esse comportamento é o ideal, eu sei que não é, e de fato passava a não ser, e a pessoa colhia ali os frutos daquela situação toda, né, que antes ela estava sendo aplaudida por aquilo e depois viu-se que não era o melhor caminho. Então eu sempre fui muito rápida em olhar e falar, cara, isso não é o legal, né? Até quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender um pouquinho mais das camadas, né, de como é o mundo, assim, corporativo, independente da área que eu tava, que não tem nada a ver com a minha área de hoje. Mas eu lembro que eu comecei a trabalhar em cartórios e eu olhava para aquilo e eu falava, nossa, tantos estilos de profissionais diferentes, né, de gestões e tal. E tinha coisas que eu olhava e falava, legal, e tinha muitas que eu falava, meu Deus, gente, que coisa caótica, o que é isso, o que está acontecendo e tal. E eu lembro até que na época eu ri quando eu lembrei disso, porque na época eu lembro que eu fiquei tão chocada, assim, com as coisas que eu estava aprendendo negativamente, né, eram tantos o que não fazer, que eu lembro que eu escrevi tipo um manualzinho. E eu era tão petulante, ai gente, me perdoe, eu já melhorei muito como ser humano. Mas eu era tão petulante que eu fiz aquele manualzinho, assim, pra mim, do que não ser, do que não fazer no mercado de trabalho, assim, tipo, na área profissional. E eu lembro que num próximo emprego, eu cheguei a compartilhar esse material que eu mesma criei com uma pessoa lá da área de gestão pra dizer assim, olha, esse é meu dilema, sabe? Tem coisas assim que eu não compactuo. Aí a pessoa meio que leu e falou assim, legal, senta lá, Cláudia. É só por isso que eu ri. Mas eu lembro que mesmo assim me ensinou muito. E eu acho que inclusive essas vagas arrombadas que a gente tem, né? Muitas vezes esses empregos que a gente se lasca são os que mais ensinam a gente o que não fazer, como não dar certo, por onde não ir, como não resolver uma situação, né? Ou até como piorar uma situação, como deixar a situação mais caótica ainda, né? Como perder equipes, como deixar a solução cada vez mais distante de ser resolvida, né? Liga o problema e etc. Então, pra mim foi muito essa primeira experiência e eu passei a ter muitos pontos de referência que me guiaram no sentido oposto, ou seja, eu não tenho um nome aqui da pessoa melhor e mais maravilhosa do mundo, mas eu tenho alguns pontos de algumas pessoas que, cara, eu sei que se eu for por aqui, não vai ser legal, eu não quero ter esse tempo na minha vida, eu não quero ir por aí, porque eu já tô vendo aqui que a pessoa tá se dando mal nessas escolhas dela, eu não compactuo com isso, não acho que é pra mim, não acho legal e não vou fazer. E eu acho que temos essa capacidade também. E uma coisa que eu acho super interessante dessa nossa capacidade, né, do ser humano de observar o comportamento do grupo e principalmente querer e se adaptar para se inserir no grupo é puramente primitiva nossa, né? No final das contas, tudo tem a ver com sobrevivência, né? Tem a ver com o ser humano lá naquele instinto animalesco de não quero morrer, né? Que se eu estiver fora do bando, tô desprotegido eu posso ser mais suscetível a ataques eu faleço, né? Então, a gente
copia e reconhece muito rápido, né, padrões comportamentais que a gente já entende que são mais aceitos, que são mais melhor recebidos, né, e a gente passa a imitar, né, seja o nosso primo lá que a mãe compara dizendo que é melhor que a gente, então porque ele é bem aceito e tá sendo ali vangloriado, então de repente eu que nem queria fazer uma faculdade, agora eu tô pensando em fazer porque o meu primo que resolveu fazer e a família inteira tá babando o ovo, tá indo pro caminho certo, já que ele tá sendo mais bem acolhido, e aí você decide fazer algo que você não queria fazer com a sua vida, né, gastando alguns bons anos da sua vida para isso, ou então resolve mudar todo um estilo de vida, né, todo um objetivo que você tem para se adequar àquilo que as pessoas querem que você seja, até fisicamente. E aqui a gente tem um soco, né, das redes sociais que estão aqui sempre e cada vez mais nos trazendo referências, né, de quem ser também, né, no quesito do que vestir, do que, né, de como parecer-se, né. Isso já existia antes das redes sociais, a gente já tinha as revistas, a gente já tinha também a própria mídia impressa, né, outdoors e etc, mas também da televisão, para mostrar, né, quem são as mulheres muito belas, né, quem são os homens muito belos, quem são os sex appeal aí, quem são as pessoas desejadas e como a gente deve se parecer com essas pessoas, né, as nossas referências do que é o belo, padrão a ser seguido, né? Qual é a cor do cabelo, qual é o formato da boca, qual é a cor da roupa, o comprimento, enfim, tudo isso para no final ser escolhido, ser olhado, ser notado. Então, com as redes sociais, né? Obviamente que isso fica muito mais intensificado e esse é um assunto já velho, né? Pra gente comentar, mas eu trago de novo, né? Como, mais uma vez, as nossas referências, mesmo noutra área, né, que é a questão física e comportamental, são muito afetadas e cada vez mais por conta desse consumo, né, das redes sociais, dos filtros e etc. Então, mais uma vez, a gente tem esse golpe aí chacoalhando aquilo que a gente tem como crença do que a gente realmente gosta, daquilo que a gente realmente é, com aquilo que a gente tem sido ensinado a gostar e ser e querer ser, principalmente. E aqui eu já coloco que, como eu sempre fui muito chatinha e confesso aqui para pessoas que têm um perfil parecido com o meu, meio que gosta de ser do contra, é um pouquinho mais fácil assim você olhar para essas coisas e você ter um certo prazer em não seguir a boiada, né? Em você ser mais você e pensar um pouquinho fora da caixa. Eu sempre tive, e acho que não é todo mundo que tem, e também nem tô me colocando como alecrim dourado por fazer isso, mas eu sempre tive uma facilidade para falar, não, peraí, se tá todo mundo concordando com isso, sei lá, vou dar um passo pra trás e vou tentar entender se isso também faz sentido pra mim, num sentido mais crítico, principalmente no que a gente fala de referências. E aqui a questão que eu falo, não só de aparência e etc, é um exercício que eu faço muito comigo, faço o tempo todo comigo, que é olhar para essas pessoas e aqui eu já te dou o que vem na minha mente, o que me guia em relação a essa questão de referências e que você já abra também a mente para lembrar-se disso. Eu acho que eu vou falar agora uma coisa que não é nenhum mistério, não é nenhuma, meu Deus, ela acendeu a iluminação espiritual para trazer isso para vocês. Não, é algo muito óbvio, que é o fato de que a gente se esquece que quando nós buscamos e ficamos tão reféns dessas nossas referências, a gente esquece que essa referência em si é injusta conosco, é massacradora. A gente coloca essa referência num lugar indevido onde a gente vai com certeza se penalizar por isso. Por quê? Ok, por mais que você tenha, sei lá, seja uma referência, vamos colocar nesse exemplo, como eu disse, né, do profissional. Tem muito isso, né, no campo profissional, no campo ali técnico, né, que as pessoas sempre cobram que você tem alguém pra se referenciar. Caramba, beleza, tal pessoa faz tal coisa. Eu vou te dar exemplo da minha vida, né, já falando da minha vida. Eu lembro que eu olhava pras pessoas, seja profissionais de qualquer área que eu já posso ter atuado na minha vida, e eu olhava pra aquelas pessoas que podiam ser referências ou que eram, assim, chamadas, né, e eu falava, gente, mas como é que essa pessoa pode ser uma referência pra mim se, na verdade, ela não saiu do mesmo contexto que eu? Como é que eu posso estar me importando com se eu tô perto ou longe de ser parecido com o fulano, se o fulano começou tão mais longe que eu, tão mais pra frente do que eu? Como que essa pessoa pode ser uma referência pra mim se ela não tem as mesmas ferramentas que eu, se ela não teve a criação que eu tive, se ela não teve as oportunidades e importunidades que eu tive também? Como que eu posso deixar na mesma balança e dizer assim, eu quero ser essa pessoa? E aqui eu trago esse ponto pra dizer que pra mim, eu comecei a aceitar melhor a ideia de que eu não tenho referências. Assim, claro,
acho que é muito importante, já vou colocando assim pra vocês desse modo. Como eu disse, é importante sim a gente saber se guiar muitas vezes pelo que a gente não quer, né? Isso pode ser sim diretrizes e pontos. Eu acho que pontos dentro da nossa jornada são muito importantes, são lembretes, né? Pra que a gente fale, é como pra quem já fez trilha ou quem não fez, quando se faz uma trilha, geralmente as pessoas já exploraram aquela trilha, né? Pessoas antes de você, e elas sinalizam a trilha, né? Com pontos vermelhos do tipo assim, ó, aqui você vai, aqui você não vai, aqui é perigoso, aqui não é perigoso. Algumas até demarcam quanto que você tem que andar ainda, né, pra chegar onde você quer chegar e etc. E aqui a gente pode ter as referências da nossa vida como pontos na trilha, né, de olha, aqui é perigoso, aqui é melhor não, aqui tá quase perto do que você quer, aqui já esquece. É muito importante, sim, que a gente faça esse exercício. Porém, o ponto central aqui do que eu trago em relação às referências é que a gente tome cuidado pra entender o que a gente tá colocando como referência na nossa vida e também o peso que a gente tá colocando nisso. Uma coisa é você olhar e falar assim, sei lá, conheço um profissional muito foda na minha área, acho interessante, admiro, etc, etc, etc. Mas aí se colocar em detrimento dessa comparação, que eu acho que é mais essa palavra, onde você se inferioriza e você se coloca assim, nossa, eu jamais seria, ou até pensa assim, que aquela pessoa, ela é tudo o que já pode ser alcançado, ela já alcançou, e você, meu Deus, se chegar metade da metade do que ela chegou, fez muito, eu acho que a gente começa a se limitar. E é muito isso que eu penso, porque quando a gente coloca uma referência, a gente tá colocando ela no topo, né? Dizendo assim, ó, se eu chegar aqui é o suprassumo, aqui é o topo da montanha, aqui eu coloco minha bandeirinha e falo, olha, eu cheguei até aqui. E às vezes, onde o outro chegou, por mais que pareça incrível e maravilhoso, pode ser limitador. De repente você, com a sua bagagem, poderia chegar ainda mais longe, ou fazer ainda melhor. E aqui já trazendo um pouquinho pro universo, eu ia dizer assim, o universo da criatividade, mas eu acho que qualquer área exige criatividade, seja programação, seja engenharia, seja a coisa mais lógica que você imaginar, tudo exige criatividade, tudo exige a sua assinatura, o seu jeito de fazer. Isso não é referenciado. Não tem como você pode até pegar trejeitos, que isso a gente acaba vendo muito, né? Quando a gente vê, sei lá, criação ali de personas pra produtores de conteúdo, ou mesmo pra artistas, ou seja o que for, a gente vê as pessoas citando, né, artistas, coisas ali que ela consome, que ela gosta, que ela admira. Eu acho que essa bagagem, ela é importante, ela nos faz também, mas como eu disse, você pode ser essa pessoa que vai além disso. Você pode ser melhor do que isso, pode ser ainda mais interessante do que isso, e mais do que isso, você venha a ser algo diferente. Porque senão a gente usa as referências que a gente tem na nossa vida e passa a ser uma cópia. E eu acho que pra mim, de novo, né, pra minha personalidade, isso é uma afronta. Tipo, isso já é algo que eu fico assim, gente... Não, eu sempre prezei muito por ser original e às vezes até pago o preço porque o ser original, ele tem o seu preço, que é o estranhamento de todo mundo, né? Todo mundo, como eu falei, né? Nosso instinto do ser humano é buscar o familiar, é buscar o que você já conhece, é você dar uma rejeitada no que é desconhecido, é ter medo disso, né? E o diferentão, ele às vezes caminha sozinho, muitas vezes caminha sozinho, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso quando a Rita Lee morreu, onde tava todo mundo, né, naquela época falando muito maravilhosamente bem dela, só que poucos são Rita Lees, né? Poucas pessoas vão lá e se arriscam e fazem coisas muito diferentes e pagam o preço de terem escolhido serem diferentes e, sabe, bancam a sua diferentice, assim, por assim dizer. A maior parte das pessoas não, a maior parte das pessoas é água divina, assim, é água de salsicha, como a galera fala, né? Não tá fazendo nada muito relevante, tá só copiando, seguindo a manada, né? Como eu falei, é mais do mesmo, é mais uma cópia do mesmo e não traz nada de inovador, né? Eu acho que quando a gente olha para as referências sem trazer os nossos próprios tons, né, os nossos próprios olhares, o que é de nosso para dentro daquilo que a gente está fazendo, a gente acaba sendo só mais um. E eu acho que se você é uma pessoa que leva a sério essa questão das referências, tem gente que tem até às vezes impresso ali o rosto de pessoas que quer se referenciar, ou lugares que quer estar, ou sabe, essas pessoas que são bem ligadas nessa questão de meta de vida, é importante também que você pontue aquilo que é seu, né, aquilo que você tá trazendo para esse mundo também, aquilo que é uma identidade sua, porque comentando ali quando eu falo que eu acho injusto eu me comparar com alguém, é justamente pensando que, caramba, sei lá, vou dar um exemplo, né, quando eu era mais nova, bom, sou de Curitiba, né, pra quem não sabe, fiz teatro também, sou atriz, e bem no começo, assim, dos meus estudos, eu fazia teatro com a Kefra. Foi bem quando ela também começou, ela já tinha
canal no YouTube, ela tava recém-estourada, assim. E eu lembro que eu olhava pra aquilo e eu falava, gente, essa menina tem quase a minha idade, se não me engano, ela é coisa assim de, sei lá, talvez 1 ano mais nova, 2. Eu falei, meu Deus, essa menina é da minha idade, ela é da minha cidade, tem muitos pontos do nosso humor que são bem parecidos, e eu ficava pensando assim, caramba, por que isso acontece com essa pessoa, né, dela estourar e etc, e não eu? E, gente, não é nenhum mistério aqui. E essa comparação, eu digo de novo, pra que a gente faça esse exercício de lembrar de onde a gente veio. E aqui, sendo bem racional e não tem nenhum rodeio pra dizer, ué, por que ela e não eu? Bom, primeiro que é injusto a gente se comparar porque eu vim de escola pública. Eu nem sei onde ela estudou, tá? Tô falando aqui como alguém que tá chutando, porque não é um podcast sobre Kéfera, então por onde parecia que ela morava e estudava, parecia que era uma pessoa que veio de uma escola particular, um bairro um pouco mais nobre, teve um contexto de vida um pouco diferente, ou simplesmente, até se, tá? Até se ela também estudasse em colégio público, ou até se ela também tivesse ali no mesmo universo que eu, ela ainda assim tinha, sei lá, um computador na casa dela, com internet, onde ela tinha uma câmera também, e podia gravar os seus vídeos, e fazer seus conteúdos, e aí chegar no resultado, né, plantando aquilo que ela tava plantando, colher aquilo que ela tava colhendo na época, né, que era o começo dela, e hoje já é legado, né? E eu não, eu era uma pessoa que não tava nem um pouco nisso, eu acho que até na época eu nem lembro se eu tinha computador nessa época, eu acho que eu tava assim pra comprar, que eu tinha 19 anos, eu acho que se eu tinha recém comprado, era algo assim de tipo, recém comprei. Então internet na minha casa quem pagava era eu, e eu lembro que eu tinha um modemzinho assim, meu Deus, eu acho que eu tinha, sei lá, tinha quase nada de gigas lá de internet. Ou seja, gente, anos luz pra trás. Então qual que é a justiça em olhar pra uma pessoa assim, e olhar pra mim e falar, bora comparar, bora fazer ela ser assim, alguém que eu vou olhar e falar assim, nossa, como é que eu não sou ela? Ué, gente, porque eu sou eu. Porque eu vim de outro contexto, alguns milhões de passos pra trás em relação a várias coisas que me colocaram e me deram bagagens, né? Pra ser quem eu sou, pra fazer o que eu faço, pra acreditar no que eu acredito. E eu sei que se embaralha um pouquinho esse conceito de referência com comparação, porque eu acho que as pessoas, quando olham pra referência, elas se comparam sim, né? Você sabe quando você tá procurando o jogo dos 7 erros, assim? Eu acho que referência é um pouco disso muitas vezes, né? Onde a gente fica olhando, tá, tal coisa é onde eu quero chegar, é o que eu quero fazer, e aí eu olho pra mim, tá, o que tá faltando ainda, o que eu ainda tenho que fazer, o que eu ainda tenho que começar a fazer, né? E essa comparação pode ser bem perigosa. Cuidado só para que a sua referência não seja o seu aprisionamento, né? Para que você não fique ali esquecendo de quem você é também, de onde você veio, e trazer essas suas habilidades e também a sua história, né? A sua jornada como protagonista da sua própria história. Ai, que papo de coach chato, mas é um pouquinho para que você não se coloque num lugar de sofrimento. Eu acho que esse episódio tem o maior foco nisso, nesse alerta para que você não se coloque nesse lugar que vai te trazer essa infelicidade, porque de novo, no fundo só você sabe, né? O preço que você paga pra ser quem você é, pra fazer aquilo que você quer fazer. Então, como é que eu vou me referenciar em alguém que não seja eu mesma? E aqui eu já entro também naquilo que é o meu mantra. Eu sou uma pessoa que, pra mim, a minha maior referência sou eu mesma. Não tem como ser outra pessoa. Porque quem além de mim mesma viveu o que eu vivi, quem além de mim mesma passou pela minha infância, teve os meus contextos, teve as minhas faltas, né? Teve e não teve as coisas que só eu tive e não tive. Então como é que eu vou deixar a referência da minha vida ser não sei quem? Não tem como, né? Eu sou eu. Então eu sempre me levo muito como a minha própria referência, e justamente aqui que é o pulo do gato, que é você olhar pra você e você ser melhor que você a cada momento. Tenho um pouquinho dessa gana em querer melhorar, me modificar, em sempre estar apontando aquilo que eu tenho que fazer de melhor, aquilo que eu, Catiele, estou decidindo que é o melhor para mim, porque é muito, gente, como é fácil você se perder nesse caminho das referências. E aqui, quando a gente tá falando de referência, eu quero que se entenda que não é só essa pessoa que eu falei que tem um plano de vida lá, com o A4 dela impresso com a cara de alguém famoso, que ela fala, um dia quero ter tanto dinheiro quanto o Bill Gates, ela quem? Não é só isso. Eu falo, cara, no teu convívio do dia a dia. Essa questão que eu te falei da comparação, assim, de, sei lá, você vê, de repente, que uma pessoa no seu convívio tá sendo melhor tratada porque ela tem X comportamento, e aquilo gera uma referência. Você fala assim, pô, então se pra ser bem tratado eu tenho que agir desse jeito igual essa pessoa que tá sendo bem tratada, então eu vou fazer isso.
E essas comparações e essas referências podem ser perigosas. E por que eu falo isso? Eu, às vezes, me sinto muito agoniada por ver o quanto o mundo tá tão podre, sabe? Ele tá tão estragado e as pessoas estão com as referências tão bugadas, gente, que como é que eu vou confiar na aceitação e, entre aspas, né, aclamação de pessoas que estão com a visão completamente deturpada do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim? Como é que eu vou cair na tentação de ter a aprovação dessas pessoas, né? Ou seja, se a gente tá vivendo um mundo onde as pessoas estão valorizando aquilo que é errado, aquilo que não tem nada a ver, se eu ser aplaudida por elas, então eu acho que isso é um sinal às vezes negativo, né? Às vezes é um sinal de que, meu Deus do céu, tem gente que vive pra isso. Não interessa o que ela tem que fazer, quem ela tem que ser, como ela tem que parecer para ser aceita, contanto que ela seja. E a gente perde a reflexão daquilo que, caramba, mas e eu, né? O que eu gosto? Como é que eu gosto de me parecer? Como é que eu gosto de me comportar? O que importa pra mim? O que eu tô fazendo aqui? O que eu quero daqui? O que eu quero com essas pessoas que estão em volta de mim? O que eu espero delas? Eu falo porque, de novo, gente, eu já me peguei sofrendo por situaçõezinhas que eu olhava aquilo e eu falava, gente, mas olha eu me importando com a opinião, né, de alguém que tá me fazendo pensar ou desejar ter um comportamento que ela vai gostar que eu faça isso, que eu faça aquilo, eu sei que ela vai me aceitar melhor e vai me tratar melhor se eu tiver X comportamento, mas eu não sou essa pessoa. Eu não quero esse comportamento, eu não preciso da validação dessa pessoa. Então por que eu tô, sabe, essa pessoa pra mim, ela tá na minha referência do que não ser, do que não fazer. Então eu não preciso da estima dela, eu não preciso agradá-la, eu não preciso me submeter àquilo que ela tem como referência e os guias e valores dela pra que eu seja aquilo também. Eu não quero ser aceita por essa pessoa, eu não quero ser aceita por esse universo que tá tão diferente e contra tudo aquilo que eu gosto e acredito. Eu acho que é mais esse convite da gente não se colocar nesses lugares de sofrimento, se referenciando onde a gente não deveria se referenciar e esquecendo de trazer nós mesmos como nosso ponto central e o nosso guia e a nossa bússola também. E é isso. Queria que vocês então comentassem, refletissem, né, se vocês já se viram também em situações como essa, onde vocês estão ali vivendo uma vida e vocês estão passando por algum sofrimento, seja no trabalho, seja em relações, onde quer que seja, que você fala, caramba, tô me sentindo tão pressionada a ser diferente de quem eu sou pra ser aceito nessa situação, mas eu não gosto disso, sabe? Que você consiga ter forças e ter clareza pra identificar e enxergar esses pontos que não são aquilo que você quer e você consiga sair disso, entender assim, caramba, eu tô aqui me esforçando, ralando. Quantas vezes eu já tive, tipo, amigos que estavam passando por situações assim de pleno sofrimento dentro do cenário de trabalho mesmo, porque estavam querendo agradar chefe e no final esse chefe, gente, tá com as referências totalmente erradas e embaralhadas e esses meus amigos estão lá suando pra tentar agradar essa pessoa, pra tentar cair no gosto dela, né, porque colocaram essa figura ali de chefe num ponto de referência que vai validá-las, né? Então, se elas são quem aquela pessoa quer que elas sejam, então pronto, elas estão validadas, elas estão corretas, e era completamente diferente de quem elas eram como pessoas. Em outras áreas também, de relacionamentos, né? Quando a gente tá sendo cobrado pra ser coisas que a gente não é, né? A gente tá tentando cumprir ali uma expectativa de referência que o outro tem do que é uma relação, do que o outro tem, do que ele gosta e não gosta, e quer ou não quer, e a gente esquece de nós mesmos, né? Esse exercício de novo e mais uma vez e eternamente de autoconhecimento, de você saber pra onde que você tá indo e aquilo que você gosta e não gosta, e o que é correto pra você e o que não é. Pode ser ali a chave libertadora pra que você, de vez em hora, como um óculos assim, que você consegue enxergar, né, um filtro que tá ali no teu olho, você tem esse paninho aí pra dar uma lustradinha ali na sua lente e você possa ver mais claramente aquilo que faz sentido pra você e aquilo que não faz, e que você não esqueça que a sua referência é você mesmo, né? Você tá ali com você desde que você nasceu, é você com você até o final, e você é que se supera, né? Você supera você e pronto. Então, é um pouquinho disso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa brisa, mais uma brisa de Catiele Martins, né? E eu espero vocês na próxima. Comentem se vocês se identificaram com esse momento também de referências, né, totalmente deturpadas, se vocês já se viram comparando-se com outras pessoas, como é essa escolha das referências pra vocês, quem vocês têm como referência, né, o que vocês têm como referência, o que já foi referência pra vocês. Comentem lá no YouTube, comentem também no Instagram, e não deixa, né, de dar like nesse conteúdo, onde é que você esteja escutando, compartilhar também. Agradeço muito. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima.